Para o benefício do seu povo. Às vezes uma pessoa acha difícil obedecer alguns mandamentos, mas eles são vida. Os mandamentos foram elaborados por Deus para o nosso bem, nosso bem-estar. É igual, por exemplo, dirigir. Para a pessoa dirigir tem que ter uma habilitação, e para ter uma habilitação a pessoa tem que fazer testes e provas. Esses testes é para realmente aprovar ou reprovar. A pessoa que passar no teste, ele vai ter que demonstrar que está apto a desviar-se dos perigos e conhecer toda a sinalização, ou todas as sinalizações que existem no trânsito. E é claro que depois que a pessoa aprende bastante na teoria, ele vai pegando na prática o modo de como dirigir e se ver livre de certas situações no trânsito. Por exemplo, algumas pessoas se perguntam por que existe um psicotécnico. O psicotécnico é um teste do QI, não é? Da mente da pessoa, da capacidade
que a pessoa tem de pensar, de se mover, de agir rápido, porque tem momentos no trânsito que você precisa agir rápido, perceber se uma pessoa está vindo com o carro numa direção, se ele está vindo rápido, se ele está vindo devagar, se você pode atravessar na frente dele, uma série de coisas. Mas esses sinais, esses testes, é para realmente saber se eu estou apto para dirigir. É exatamente os mandamentos do Senhor. Eles foram criados primeiramente para o nosso bem e para nos moldar, para nos instruir. Deus, Ele não quer que ninguém entre no céu de qualquer maneira. Os céus vão entrar pessoas polidas, trabalhadas, transformadas, modificadas. Por isso que vem a palavra converter. A palavra converter vem de transformar. Nós passamos então por um processo de mudança. Às vezes trazemos de nossas famílias, do ambiente onde vivemos ou vivíamos, o país, a localidade, muitos usos e costumes que eles impedem, de certa forma, eu ter uma vida mais adequada aos olhos do Senhor nosso Deus. E é por isso que existem os mandamentos, as doutrinas, o ensinamento, para nós saber se realmente estamos aptos para entrar no reino dos céus. Porque eu tenho que ser parecido com Jesus. Deus, Ele salva as pessoas de diversas nações, mas a palavra, a Bíblia, seja no inglês, no português do Brasil, seja no alemão, ela é uma escritura só. Ela foi elaborada para todos os povos, para que todos os povos pudessem se voltar para o Senhor, aleluia. Então, Deus criou todas as coisas para o bem-estar e o benefício da humanidade. E é por isso que nós passamos por transformações e provações na vida. Como eu tinha dito aos irmãos, dando continuação, nós vamos ficar de pé e iremos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15, aonde iremos ler a respeito do filho esbanjador, ou pródigo, que quer dizer esbanjador, desperdiçador, aquele que gastou a sua riqueza, sua fortuna, gastou seu tempo precioso com as coisas úteis da vida. E nós temos aqui no capítulo 15, versículo 11, essa história que é pregada muitas e muitas vezes. Hoje nós iremos falar os segredos dessa história. Todos acharam? Amém. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. Foi Jesus que estava contando. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, ele vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou, aleluia. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Até aqui podemos sentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Essa parábola, comparação que Jesus faz ao seu povo, nós vemos aqui nessa história muitos detalhes importantes, mas quero chamar a atenção dos irmãos que nós vemos aqui um conserto, uma reconciliação, sem alguém lançar no rosto o pecado do outro. O pai não lançou em rosto do seu filho sua transgressão. Isso quer dizer que Deus perdoa a qualquer que se chega a Ele com um coração verdadeiramente arrependido. Do jeito que ele imaginou, esse rapaz mais novo, esse filho mais novo, do jeito que ele imaginou, ele fez, e do jeito que ele pensou que ia falar com o pai, ele assim o fez com o seu pai. Ele falou exatamente aquelas palavras diante do seu pai. E seu pai, ao ouvir, não precisava dizer mais nada. Ele já estava um filho quebrantado, já estava um filho diferente, com um coração diferente, um filho que tinha se convertido, experimentou as tristezas da vida, se encontrando sem nada, estava certo que tudo ia dar corretamente bem, de acordo com as suas ideias, mas desperdiçou-se tudo, deixou-se levar pela alegria, pela orgia, pela satisfação da vida, e ficou tão pobre e sem emprego que estava apacentando porcos e desejava comer aquelas bolotas ou alfarrobas. E então a Bíblia diz que ele voltou a si. Nós então entendemos pelo Espírito que há momento que a pessoa, quando ela volta a si, quando ela se dá conta do que está fazendo, esse é o momento maravilhoso da vida do ser humano, quando a pessoa se humilha diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. E esse varão, ele se humilhou no momento difícil da sua vida. Agora, pior do que ele são aqueles que caem numa situação tão triste, padecem, sofrem e não conseguem se humilhar. Mas, irmãos, essa história desses dois filhos representa todo o povo de Deus. O filho mais velho, que ficou em casa, se aborreceu quando viu a festa, porque o pai se alegrou muito quando seu filho regressou, seu filho mais novo regressou, e ali mandou matar o bezerro cevado, mandou calçar os seus pés, mandou colocar um anel nas suas mãos, e lhe deu um vestido novo. O filho mais velho ficou aborrecido por isso, porque na verdade ele era zeloso, guardava os mandamentos do pai, e o pai nunca tinha feito uma festa para ele. Mas ele não sabia que o pai o amava também. Mas a alegria maior de Deus está para um pecador que se arrepende. Jesus disse que se um homem tendo 100 ovelhas e uma se desgarra, ele vai atrás dessa única ovelha para trazê-la de volta. E quando acha, ele convida os amigos para se alegrar porque achou a sua ovelha perdida. E Jesus disse assim, que assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então o pai aqui estava muito alegre, não porque ele amava mais o filho novo do que o mais velho, mas é porque aquele filho estava perdido e se achou, estava morto e reviveu. Às vezes existe na família essa tristeza em algum filho, em achar que o pai ama mais o um do que o outro. Mas a alegria dos pais é ver os seus filhos aceitando a correção do lar, os mandamentos que são ensinados. Todo pai, toda mãe ama aquele filho que segue as pisadas do seu pai. Irmão, nenhum pai tem tanto prazer em um filho rebelde
como aquele filho que dá ouvido à obediência dos seus pais. Porque a família é algo agradável ao Senhor, e é uma constituição divina. Então, quando existe união dentro da família, é como um jardim do Éden. Deus se agrada onde existe união, como diz o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas vamos falar sobre esses dois filhos, sobre o que esse texto realmente está falando no sentido espiritual. Nós vamos falar sobre o significado espiritual dessa história. O pai aqui de família é o nosso Deus eterno, o Criador. Os dois filhos são representados aqui, dois filhos como os dois povos, o povo judeu e o povo gentio. O filho mais novo é o povo gentio, ou seja, as nações. Por que mais novo? Porque o Evangelho veio a nós depois, é como se nós nascêssemos depois. E o filho mais velho são os judeus que estão lá em Jerusalém com a lei, e eles nunca gostaram de nós chamarmos o nosso Deus e Pai de nosso Pai, nosso Deus eterno. Eles sempre se acharam o povo único de Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoa, porque está escrito no livro de João, Evangelho, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Então você é filho de Deus. Eu sou como qualquer judeu. E Paulo disse que na igreja de Deus não existe mais macho, nem fêmea, nem bárbaro, nem cita, nem grego, nem judeu, mas todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. Então Deus lá do céu, Ele não olha uma igreja ali, outra igreja aqui. Ele vê o seu povo na terra brilhando, glória a Deus, brilhando na presença do Senhor. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Então esses dois filhos são muito representados na Bíblia. Por exemplo, Jesus fala de uma outra parábola, que o pai tinha dois filhos também. Ele disse para um: filho, vai para a minha vinha. E ele não foi. Não é? Perdão, foi o primeiro que ia e não foi. Aí disse para o outro: filho, vai para a minha vinha. Ele disse: vou, mas não foi. Foi o contrário, né? Então ele disse: quem fez a vontade do pai? Aquele que disse que não ia, mas foi. Então nós temos dois filhos. Agora, em outras passagens, Jesus fala do filho que disse que ia e não foi. Aí ele falou assim, que a seara, que a vinha foi dada aos homens para negociar, trabalhar, mas eles não quiseram. O Senhor tirará a vinha desses maus obreiros e dará a outro. Aí os judeus falaram assim: não seja assim. Eles sabiam que Jesus estava falando com eles. Eles eram filhos que diziam que ia fazer, que iriam obedecer e não fizeram. Aqui no livro de Josué, depois a gente vai ver o capítulo e a passagem, quando Josué disse assim: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Aí o povo de Israel disse assim: nós serviremos ao Senhor, nós e nossas casas vamos servir ao Senhor. Josué disse para ele assim: vós não podereis servir ao Senhor. Profeticamente, Josué disse que eles não iam servir, porque eles estavam falando deles mesmos. Não era nada voluntário. E mais tarde eles fizeram exatamente como Josué falou. Então, o filho que o pai disse vai, ele disse que eu vou, e não foi, são os judeus. E aqueles que disseram que não iam, que não queriam nada com a lei de Israel, com o Deus de Israel, são os gentios que estão em maior número, em maior obediência. José teve dois filhos no Egito. O primeiro, mais velho, foi chamado de Manassés. Esse filho mais velho representa os judeus, que Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer da minha parentela, dos meus parentes, por causa de que os seus irmãos o venderam, o aborreceram. Representa o povo judeu. O segundo filho é o mais novo, foi chamado de Efraim,
que quer dizer duplamente frutífero. Está representando os gentios em número e em graça, porque os gentios cresceram muito na presença do Senhor. Muitos milagres e prodígios e maravilhas têm sido feitos no meio dos gentios. A Bíblia está cheia desses dois personagens, meus irmãos. É como as mulheres na Bíblia, sempre aponta duas mulheres, a mulher alvoroçadora e a mulher sábia. Uma representando a igreja do Senhor, a outra representando a igreja do mundo, ou seja, aqueles que estão casados com o diabo. Então nessa história, eu estou falando isso para vocês, creem no que eu estou falando para vocês, que esses dois filhos representam o povo gentio e o povo judeu. O filho mais novo somos nós, que tínhamos desperdiçado tudo. Nós saímos também da casa do pai. Para ser sincero para vocês, todos nós, tanto judeus como gentios, somos descendentes de Noé, e Noé de Adão. Nós somos descendentes de 3 filhos de Noé. Como o seu nome? Sem, Cão e Jafé. Aleluia. Então o que acontece? Deus separou o povo judeu para simbolizar uma nação santa e simbolizar um povo diferente do outro, mas que no futuro ele iria unir ambos os povos. Veja que a história aqui no final termina os 2 filhos em casa, na mesma casa do pai. Aleluia. Mas quando o filho então cai em si, é o momento em que muitos servos de Deus, filhos de Deus, que ainda estão do lado de fora, estão reconhecendo que gastaram tudo, que não tem nada, estão pobres e precisam se enriquecer com a verdade, com o conhecimento, com o amor de Deus, com a paz na alma. Precisam se encher da riqueza do céu. Aleluia. A riqueza que o ouro, a prata não pode comprar. Aleluia. Então quando esse filho quebrantado, contrito, voltou para perdoar, pediu perdão ao pai e se achar reconciliado com seu pai, talvez ele não imaginava que o pai iria mandar fazer essas coisas todas, né? A escritura disse que o pai mandou logo o seu servo trazer o melhor vestido para vestir aquele seu filho. Paulo usa uma expressão maravilhosa, ele diz assim: vestivos de Cristo. O Apocalipse diz que o linho fino e resplandecente, ou seja, o vestido branco que é visto com os anjos e que nós vamos vestir, representa a justiça praticada. Então esse vestido que o pai mandou trazer o melhor representa Jesus, ou seja, representa a veste espiritual, porque se nós estamos vestidos de Jesus, nós somos parecidos com Cristo. Quando esse filho foi vestido, ele passou a ser mais importante, mais limpo. Aquela roupa velha foi tirada. É o que acontece conosco quando a gente vem para o mundo, para os caminhos do Senhor. Aquela roupa velha que nós estamos vestindo, ou seja, aquelas ideias velhas, aqueles pensamentos velhos, aquele coração endurecido, aquilo é tirado. Aquela maneira errada do mundo, tudo é tirado, e nós somos vestidos de Jesus. Por isso que nós somos chamados de cristão, porque nós somos parecidos com o Senhor Jesus. Aleluia. Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. É exatamente isso. É como se você vem do mundo cheio de mania, e Jesus é uma casinha, né? É a roupa, tá? Então quando você vem do mundo, você vem todo feio, né? Aí quando você aceita Jesus, você é vestido de Jesus. Agora ninguém vê mais aquela mancha do pecado, porque você está escondido em Jesus. Agora as pessoas olham para você e veem Jesus na tua vida. Essa veste que está aqui é a mesma veste que o apóstolo Paulo fala: vestivos de Cristo. Em Romanos, em Efésios, ele diz bem assim, despojai-vos, despojai-vos do velho homem, né? E com as suas paixões. Despoja, tira o velho homem, as velhas manias, e vestivos do novo. Segundo Cristo, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Simbolicamente significa você deixar o pecado de lado e a sua vida ser diferente, praticar justiça, não falar palavrões, não falar mentira, você ser bom, perdoar, amar, ter alegria com Deus. Tudo isso é o vestido. Isso que significa aqui vestir. Agora o pai mandou trazer uma outra coisa. Mandou trazer uma aliança, mandou trazer um anel. Biblicamente, a aliança, é claro que hoje nós sabemos, uma pessoa com um anel de grau é uma pessoa que está mostrando que ele é importante.
doutor, é um juiz, tem alguma coisa dessa natureza. Mas espiritualmente, a aliança, a palavra aliança, significa união, concerto, casamento, pacto. A Bíblia diz lá no profeta: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, ou um novo pacto, não como fiz com vossos pais no deserto, e porei minha lei dentro dos vossos corações e no vosso entendimento. Essa aliança é o conserto do sacrifício de Jesus, não é? Você aceita que Jesus morreu para pagar a dívida do teu pecado? Eu aceito. Então você está casado com Jesus a partir desse momento. Você terá direito à vida eterna se você crer. Você crê nisso? Eu creio. Então você pede perdão a Deus de todos os pecados, que nesse momento teus pecados são perdoados. Então essa aliança que foi colocada nele é o conserto do sacrifício do Calvário. Todos nós, filhos, somos filhos pródigos, todos nós, quando viemos para Jesus, nós, aleluia, entramos no concerto, entramos na aliança, entramos no plano de casamento, porque agora nós somos a noiva de Cristo. E naquele dia haverá uma festa no céu. É como a festa da união de um jovem com uma jovem se unindo, se casando, como Jesus falou, as bodas do Cordeiro, aleluia. A igreja toda reunida será vista como uma noiva adornada, e a cidade também como uma noiva adornada, e Jesus, o noivo, recebendo e abraçando todos para nós vivermos eternamente, sem interrupção. Lá não haverá noite, lá não haverá envelhecimento, aleluia, lá não haverá mais dor, não sentiremos tristeza, não vamos sentir saudade da terra, não vamos lembrar do sentimento de parentesco. A Bíblia diz, no livro de Isaías 65, que as coisas passadas não se recordarão mais e não virão em memória. Ninguém vai lembrar mais de netinho, de esposa, de esposa. Esse é o sentimento natural aqui da terra. Quando nós sairmos daqui, as mulheres serão como varões, não é? E os varões serão também como anjos, todos como anjos. Essa coisa toda, esse sentimento todo aqui morre, acaba. Essas vontades de crescer na vida, vontade de ser alguma coisa, vontade das pessoas notar você, de você ser conhecido, vontade de casar, vontade de comprar, de possuir, essas vontades todas cessam, porque nós teremos um novo viver. Lá no céu não precisará nós batalharmos e lutarmos para conquistar nada, porque tudo está pronto, aleluia. Tudo está feito, aleluia. Agora vamos falar sobre os sapatos. Os sapatos no pé. Então mandou que calçasse ele, porque ele estava descalço, aleluia. O homem ficou descalço desde que pecou. Quando Adão e Eva se esconderam, porque estavam somente de biquíni, né? E de roupa de banho, de praia, eles se sentiram nu. Eu não ando sem camisa, nem uso short, porque verdadeiramente ali eles colocaram, Adão colocou um short de figueira e Eva colocou um biquíni e um sutiã, né? O biquíni é a parte de baixo e de cima, né? De folha de figueira. Mas quando ouviram a voz do Senhor, se esconderam. Existe uma mensagem em Gênesis não escrita, mas na sua mente você lê, você entende que a roupa, essa roupa que nós usamos, ou algumas pessoas não usam para ir para a praia, ela é super indecente. E aos olhos de Deus, o homem está pelado. Quando eles se esconderam, o Senhor disse: Adão, onde estás? Ele disse: Senhor, eu ouvi tua voz e me escondi, porque estava nu. Mas, peraí, ao ver da nossa sociedade hoje, um homem de short não está nu, mas está lá em Gênesis, nu. Outro detalhe: quando Jesus ressuscitou, Pedro estava também só com short de banho, pescando. Jesus apareceu na praia e um discípulo disse assim: é o Senhor, Pedro. Pedro, para mergulhar e encontrar com Jesus, ele mergulhou do jeito que estava. Ele colocou a túnica marrom, mergulhou, todo molhado, mas foi encontrar com Jesus vestido. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Deus chamou Adão e ele compareceu e sua mulher, vergonhados, envergonhados,
Adão disse: a mulher que me deste, ela me deu do fruto, eu comi. E a Eva disse: ah, foi a serpente. Cada um foi passando a culpa para o outro. Foi a serpente. É igual nossos filhos que estão brigando. Ninguém assume a culpa. Pai, fulano me bateu, mas ele não disse que ele provocou, que ele fez, gritou. Sempre joga a culpa para o outro. O homem sempre é assim. Então o Senhor começou a sentenciar a serpente, Eva e o seu esposo Adão. Deus disse para Eva: com dores terás teu filho, terás filho. E disse a Eva: ó, esta, a serpente, vai ferir o teu calcanhar, e tu vai pisar a cabeça. Ali é uma mensagem maravilhosa. A Eva, ela é figura de toda a igreja do Senhor Jesus, de todas as épocas. E a serpente é Satanás e seus demônios. O Senhor falou isso em sentido figurado. Disse que a serpente ia comer pó. E vocês sabem que cobra não come pó, ela come carne, rato, come animais. Mas a Bíblia diz que a nossa carne é pó. Espiritualmente significa que o diabo, ele come os seres humanos, derrubando, matando, destruindo. É como se estivesse comendo, tirando a vida. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, a serpente é o diabo. O Senhor sentenciou a ela, disse que ela ia rastejar sobre a terra, e pó seria a sua comida por toda a sua vida. Disse que a semente da serpente seria contrária, inimiga da semente da mulher. E a semente da mulher é inimiga da semente da serpente. Os descendentes do maligno são contra os descendentes de Jesus, e os filhos de Deus também estão sempre em conflito, às vezes, com os filhos das trevas. Nós nunca se damos tão bem, porque Jesus disse que a luz e as trevas não se combinam. Bom, quando o Senhor disse para Eva que a serpente iria morder o seu calcanhar, espiritualmente significa que a igreja seria perseguida e a caminhada da igreja seria dificultosa. Por isso que o autor de Hebreu escreveu com muita sabedoria dada pelo Espírito, a respeito de manquejar, caminhar com dificuldade. Aqui no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13, que diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés. Vereda direita, caminho estreito. Fazei caminho estreito, mas direito para os vossos pés. Vou explicar isso, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Sarado? Então por que está manquejando? O pé está ferido, precisa ser sarado. Mas para sarar o pé, o que precisa fazer? Está escrito aqui no versículo, vocês podem dizer? Não, aqui dentro desse texto, sim. A irmã aqui e a irmã respondendo: fazer vereda direita para os seus pés. Agora vamos lá, vamos estudar com calma. Estão acompanhando o raciocínio? Fazer vereda direita. Vereda, você pode mencionar, é caminho estreito. Fazer vereda direita, lá na roça, nós chamamos de trilho. É o mesmo que vereda direita. Eu tenho um tio que ainda está vivo, o seu nome chama-se Jorge. Eu tinha mais ou menos entre 6 anos, 7 anos, 5 anos. Ele às vezes me colocava aqui no ombro e passava por meio de canaviais e mata para ir na casa da namorada. Andava, não sei, 5, 10 quilômetros para ir, depois para voltar. E nós íamos meio escuro, mas ele sabia os trilhos por onde passava. Se ele, na verdade, entrasse por outra vereda, poderia ser uma vereda errada. Então aqui manda fazer vereda direita, porque você vai por ela e vai seguindo e vai chegar ao lugar desejado, assim como o meu tio fazia, naquele escuro, mas ele conhecia os detalhes por onde passava, sem cair, e passava. Era muito interessante. Às vezes eu fico lembrando disso. Então fazer
vereda direita. Aqui está dizendo para você fazer, praticar. Fazer a vereda direita é andar corretamente segundo as Escrituras. Paulo usa também uma outra expressão: calçai os pés na preparação. Preparar é fazer vereda direita. Calçai os pés na preparação do Evangelho. Quando o homem pecou, Adão e Eva ficaram descalços de Deus, descalço da graça que estava sobre eles, ou seja, ficaram desprotegidos. Porque a palavra calçar não significa somente colocar um sapato no pé. Por exemplo, eu vou calçar uma escora aqui para ela não se mover, para ela aguentar este peso. Então eu vou calçá-la, eu vou firmá-la. Então, quando o homem transgrediu, eles ficaram descalços, desprotegidos. Passou-se muitos anos para Deus dar leis e mandar a Jesus e o Espírito Santo para ajudar a igreja a se vestir, a se calçar, a receber a aliança, aleluia, a receber todo o adorno espiritual para depois entrar no reino dos céus. Essa é a história do filho pródigo. Então, o calçado que o pai mandou trazer significa que Deus enviou o Evangelho por Jesus Cristo para calçar nossas vidas. Tem mais um detalhe que todos já sabem. Acredito que a maioria da igreja sabe. O pai mandou matar o bezerro cevado. Cevado, vocês sabem que era um animal preparado, engordado para determinadas épocas de festa. Esse bezerro cevado aqui representa também aqueles animais que na lei eram sacrificados, e o seu sangue era espargido sobre as pessoas, era salpicado sobre alguma coisa. Na lei havia muitos sacrifícios de bodes, de carneiros, de cordeiros, de bezerros, tudo representando a morte do Senhor Jesus. E esse bezerro cevado aqui significa que esse animal foi morto para matar a fome desse filho que estava morrendo de fome. Esse bezerro cevado aqui é Jesus, o Filho de Deus que morreu para nós nos alimentarmos dele. Então, irmãos, tudo isso nessa história representa a salvação de Deus para os gentios e para os judeus. Os judeus já tinham a lei em casa. Eles na verdade foram os primeiros a receberem, mas nós, muito cedo, muito tempo, muitos milênios atrás, não é? A humanidade, as nações se desviaram muito de Deus, seguindo outros caminhos estranhos. Então, irmãos, esses dois filhos representam o povo gentio e o povo judeu. É o que eu disse para os irmãos. O Senhor Jesus deixou muitas passagens, muitas histórias para nós meditarmos do trabalho que Deus fez para nos resgatar. O que foi que na verdade nós fizemos para Deus nos amar, para Deus fazer tudo isso por nós? Nós não fizemos nada. Ele olhou para mim, olhou para você, Ele te amou. Por isso que João disse lá na sua epístola: antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. Assim está escrito: Ele nos amou primeiro, e por isso que nós o amamos. Amém, irmãos?